Olá! Vamos falar sobre um dos poderes mais básicos e, ao mesmo tempo, mais impactantes de qualquer Estado, a capacidade de cobrar impostos. É o que financia, bom, praticamente tudo. Mas já parou para pensar? E se esse poder não tivesse limite nenhum? Vamos mergulhar nas regras que existem para nos proteger. Pois é, essa é a pergunta que vale ouro, né? Se o governo precisa de dinheiro para funcionar, por que ele não pode simplesmente pegar o quanto for necessário de quem tem? A resposta está num conjunto bem pensado de proteções que tentam criar um equilíbrio delicado entre o poder do Estado e os direitos de cada um de nós. No fundo, o poder de tributar é como se fosse o sistema circulatório do Estado. É o que mantém tudo funcionando, sabe? Sem ele, não tem serviço público, não tem infraestrutura, nada. É uma espécie de acordo. As pessoas contribuem e o Estado, em troca, trabalha para melhorar a vida de todo mundo. Agora, vamos imaginar esse poder como um rio. Um rio pode ser ótimo, né? Ele nutre, irriga, gera vida. Mas e se esse rio não tiver margens, não tiver barreiras? Ele vira uma inundação que sai destruindo tudo pelo caminho. A gente vai ver agora justamente quais são essas barreiras e por que elas são tão importantes. E é aqui que mora o perigo de verdade. Um poder de tributar que não tem freios não é só sobre arrecadar dinheiro. Ele vira uma ferramenta capaz de sugar a vida financeira das pessoas, de levar embora o resultado de anos de trabalho e investimento. E essa inundação que a gente falou, ela tem um nome técnico, é a tributação com efeito de confisco. A ideia principal aqui é que o imposto não pode ter um caráter de punição, ele não pode ser tão pesado a ponto de destruir a própria riqueza que ele deveria, em tese, só tributar. Olha, esse princípio é tão sério, mas tão sério, que o nosso Supremo Tribunal Federal chegou a estabelecer um limite bem claro. As multas por não pagar um imposto, em geral, não podem passar de 100% do valor do imposto devido. Isso cria uma linha bem definida no chão. A punição não pode ser maior, mais destrutiva que a própria dívida original. Certo. Então, como é que a gente se defende desse poder todo? A primeira linha de defesa é um conjunto de regras que buscam garantir uma coisa acima de tudo: que o sistema seja justo. E a base de tudo, o alicerce, é o princípio da isonomia, que é a mesma coisa que igualdade perante a lei. O que isso quer dizer? Que a lei não pode criar um tratamento diferente sem um motivo justo. Se duas pessoas estão na mesma situação econômica, o sistema tributário tem que tratar as duas do mesmo jeito. Simples assim. Mas como essa tal de igualdade funciona na prática? É aí que entra a capacidade contributiva. Esse princípio é genial, porque ele mostra que tratar todo mundo igual não significa cobrar o mesmo valor de todo mundo. Pelo contrário, significa pedir que cada um contribua na medida das suas possibilidades. É a justiça fiscal em sua essência. E aqui a gente vê duas maneiras de colocar isso em prática. No imposto progressivo, um bom exemplo é o imposto de renda. A alíquota, ou seja, a porcentagem, sobe conforme a renda aumenta. Já no imposto proporcional, a porcentagem é a mesma para todo mundo. Mas, mesmo assim, quem tem uma renda ou um patrimônio maior, naturalmente, acaba pagando um valor final maior também. Agora, vamos para a segunda grande barreira de proteção. Podemos chamar de pactos sem surpresas. Basicamente, são regras feitas para garantir que o jogo tributário seja previsível e estável e, principalmente, não seja arbitrário. Esse aqui é um dos pilares da democracia, gente. É quase um nenhum imposto sem representação. O poder de criar ou aumentar tributos não fica na mão de uma pessoa só, como um presidente ou um ministro. Não. Ele pertence ao poder legislativo, que, em tese, representa a vontade do povo. E esse princípio não saiu do nada, ele está lá, cravado na base dos nossos direitos fundamentais. A obrigação de pagar um imposto é uma das obrigações mais sérias que um cidadão tem. E justamente por isso, ela só pode nascer de uma lei formal. Claro, como em quase tudo no direito, tem exceções. Para alguns impostos que servem para regular a economia, como os de importação e exportação, o governo precisa de agilidade. Nesses casos específicos, o Poder Executivo pode mexer nas alíquotas por decreto, para conseguir responder rápido às mudanças do mercado. Essa regra aqui é pura lógica e segurança jurídica. Pensa só. O governo não pode mudar as regras do jogo no meio da partida e aplicar a nova pontuação para lances que já aconteceram. Se alguém fez uma transação seguindo uma lei, não pode ser pego de surpresa depois com uma conta maior baseada numa lei que nem existia na época. Esse é o grande princípio anti-surpresa. A função dele é garantir que tanto as pessoas quanto as empresas tenham tempo para se organizar, para planejar. E ele faz isso juntando duas regras que trabalham em conjunto:
a regra da anterioridade anual e a regra dos 90 dias, também chamada de nonagesimal. Tá, pode parecer complicado, mas vamos ver um exemplo prático que fica fácil de entender. Imagina que uma lei aumentando um imposto é publicada em novembro de 2024. Pela regra anual, a cobrança só pode começar no ano seguinte, ou seja, 1º de janeiro de 2025, certo? Só que aí vem a segunda trava, a dos 90 dias. Contando a partir de novembro, 90 dias vai dar lá para fevereiro de 2025. E agora, qual data vale? A resposta é sempre a que for mais tarde. Nesse caso, fevereiro. É uma garantia dupla, percebe? Tudo para dar o máximo de tempo para todo mundo se adaptar. Bom, agora a gente vai subir para o nível máximo de proteção. Existem algumas regras que são tão, mas tão essenciais que a Constituição as blinda contra qualquer mudança que tente diminuí-las. Essas são as famosas cláusulas pétreas, as nossas regras de ferro. Elas são o núcleo duro da Constituição, protegendo os direitos mais fundamentais. E quando o assunto é imposto, isso significa que certas garantias simplesmente não podem ser abolidas. Ponto final. E o que a sociedade decidiu proteger com essa blindagem toda? Primeiro, a previsibilidade, para dar segurança econômica. Segundo, a liberdade religiosa, protegendo os templos. Terceiro, o acesso à informação e à cultura, deixando livros e jornais livres de impostos. E, por fim, o equilíbrio da federação, impedindo que um nível de governo tribute o outro. Essas imunidades dizem muito sobre o que a gente, como sociedade, valoriza. Chegando ao fim, a gente pode se perguntar, mas por que tanta complicação? Por que tantas regras, tantos princípios? A resposta para isso é fundamental para a gente entender como uma economia e uma sociedade saudáveis funcionam. O resultado final de todas essas limitações é uma palavra: estabilidade. Elas permitem que as pessoas invistam, trabalhem, planejem o futuro com a segurança de que as regras do jogo não vão mudar de uma hora para outra. Elas são um escudo que protege os nossos direitos e o nosso patrimônio do poder, por vezes, excessivo do Estado. Essa frase do jurista americano John Marshall resume tudo de forma brilhante. O poder de tributar é vital, é essencial, mas, sem limites, ele carrega dentro de si o poder de destruir a iniciativa, a propriedade e, no limite, a própria liberdade. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final. As regras de impostos não são só um monte de artigos de lei e números. Elas são, na verdade, um espelho dos valores de uma nação. O que uma sociedade decide não tributar ou proteger com mais força revela muito sobre o que ela realmente considera importante. Fica aí a provocação para a gente pensar.